Boa noite, irmãos. Irmãos, tudo que é feito na obra missionária, tudo que é feito aqui, nesta igreja, é feito pela graça de Deus em nossas vidas, não é verdade? Nada somos, simplesmente servos com o privilégio de poder servir. Então, louvado seja Deus por isso. Quero agradecer ao casal Aloysio e Patrícia por ter vindo conosco. Quero agradecer à igreja pelo convite de vir aqui e também falar um pouco sobre aquilo que Deus está fazendo aqui na Paraíba. Um dos nossos desejos, se Deus nos mantém aqui no Brasil, então devemos continuar sendo pioneiros na obra cristã, como missionários. E é por isso que queríamos sair de João Pessoa, dos grandes centros, e ir para lugares que nós não temos trabalhos. Então, Sapé realmente foi um bom candidato para isso, essa cidade. E louvado seja Deus por isso. E nós pedimos que vocês continuem orando pelo trabalho em Sapé e pelo trabalho também em Pedras de Fogo, que realmente é onde nós estamos morando. Nós realmente não moramos em Pedras de Fogo, mas nós moramos na BR que pega parte de Pedras de Fogo. Mas agradecemos muito a oração de vocês. Luiz é um jovem senhor de 21 anos de idade, e há 10 dias ele chegou a Cristo Jesus. Foi uma conversão bem genuína, ele demonstrou realmente a sua necessidade de Cristo. Isso foi na garagem lá, nos nossos cultos de quarta-feira. Orem por Luiz. Manuel foi falado aqui hoje à noite, ele precisa de oração também. Cláudia é outra. Então vamos orar por estes que Deus está trazendo. Alguns precisam de muito trabalho, todos na realidade, uns mais do que outros. Mas que Deus trabalhe nessas vidas, possamos ver um trabalho estabelecido lá em Sapé. Tudo isso realmente é debaixo da igreja mãe, que é o Bessa. Bessa realmente é a nossa igreja mãe lá. Então, nós temos tido um apoio bom lá do Bessa, pastor Lúcio e os irmãos lá do Bessa. Graças a Deus por isso. Pastor, mais uma vez eu agradeço o privilégio de estar aqui pregando e ensinando. 2 Coríntios capítulo 4. Pastor Valtair, ele geralmente prega quanto tempo? 3 minutos? Acho que eu vou ter que quebrar essa regra, então. Eu quero falar um pouco hoje à noite sobre alguns destaques do ministério genuíno que nós encontramos aqui, que Paulo fala aqui nesses primeiros 7 versículos de capítulo 4 de 2 Coríntios. E eu vou abrir uma lata de sardinhas aqui. Nós chamamos isso a segunda carta aos Coríntios, não é verdade? E nós temos antes dela a primeira carta aos Coríntios. Mas na realidade, provavelmente, a segunda carta aos Coríntios é a quarta carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. A primeira nós não temos. Nós não sabemos o que aconteceu com a primeira carta. A segunda carta é o que nós chamamos da primeira carta aos Coríntios. E tem uma terceira, entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, tem uma terceira carta, que também nós não temos. Nós temos essas indicações pelo que está escrito em capítulo 2 de 2 Coríntios e capítulo 5 de 1 Coríntios, mas eu não vou entrar nesses detalhes hoje à noite, mas é bem interessante isso. Você pode perguntar por que então nós somente temos 1 Coríntios e 2 Coríntios. Foi assim que Deus quis. Tem cartas que foram escritas que simplesmente não entraram no canão das Escrituras, pela vontade de Deus. O que nós temos é o que Deus quer que nós temos. A primeira e a segunda carta aos Coríntios, que é, na realidade, a segunda e a quarta, provavelmente. Mas nós estamos aqui no livro de 2 Coríntios
E nós poderíamos dizer um pouco mais sobre a história aqui. Paulo tinha um relacionamento um pouco diferente e difícil com essa igreja aqui em Corinto. Aliás, é interessante isso, porque Paulo foi que fundou esta igreja na segunda viagem missionária. Ele passou uns 18 meses na cidade de Corinto, uma cidade grande, importante naquela época. E durante esses 18 meses, ele passou tempo lá com Priscila e Aquila e Timóteo e Silas. Ele enfrentou oposição pelos judeus na cidade, e houve um procônsul romano chamado Gallio, que simplesmente não queria entrar nesses detalhes dos judeus, então ele permitiu Paulo livre acesso a pregar o evangelho na cidade de Corinto, e assim Paulo fez. Paulo até tinha recebido uma visão do Senhor. Lá em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10, Deus tinha dito em visão, ele disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E Deus estava falando a Paulo enquanto ele estava em Corinto. E uma igreja foi então estabelecida nessa cidade importante, uma igreja que era problemática, nós sabemos disso. Eu ouvi que vocês acabaram de passar pela primeira carta aos Coríntios, que é a segunda, mas a primeira que nós temos na Bíblia. Então vocês sabem que a igreja era uma igreja problemática, uma igreja dividida. Alguns eram de Paulo, outros de Cifas, outros de Apolo. E era uma igreja que era imatura, uma igreja que suportava imoralidade dentro da igreja. Era uma igreja que persuadido pelos judeus, viraram costas ao apóstolo Paulo, o que abriu o trabalho, que fundou o trabalho lá. A igreja em Corinto era uma igreja que mal usava o dom de línguas. Talvez vocês já passaram por essas passagens. A igreja também era uma igreja bem fundada por Paulo e outros, mas Paulo se preocupava muito com esta igreja. E essas preocupações levou Paulo a escrever estas cartas à igreja em Corinto. Muitos desses problemas Paulo tratou na primeira carta que nós temos no canão das Escrituras. Mas aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo está descrevendo realmente as características de um genuíno ministério do Evangelho. E nós podemos então tirar algumas coisas aqui nestes 7 versículos que poderíamos levar e considerar enquanto nós estamos também trabalhando no ministério e no evangelismo. Então eu geralmente não tenho 3 pontos, talvez são 2, talvez são 4, mas hoje à noite essas 7 versículos que acabaram de ser lidos, elas realmente dão certo para 3 pontos diferentes. Então, primeiramente, considera comigo a visão humilde do mensageiro. Veja comigo versículo 1, versículo 5, versículo 7. Paulo diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Temos, porém, versículo 7, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pai Celestial, nós queremos entregar esse momento de pregação a Ti. Pai, que eu não venho a atrapalhar nada que o Senhor tem para os nossos ouvidos. Que possamos sair daqui diferentes do que nós entramos, reconhecendo que esse ministério é Teu, não é nosso. Possamos ter uma visão humilde de nós como missionários e mensageiros do Teu Evangelho. Pedimos isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. A visão humilde do mensageiro. O que Paulo está dizendo? Veja versículo 1. Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, ou seja, este ministério não é nosso para que façamos dela o que nós achamos por bem.
Este ministério foi dado a nós por Deus pela misericórdia dele, e nós somos simplesmente os vasos que Deus quer usar para que possamos derramar a misericórdia de Deus em outras pessoas que precisam ouvir o Evangelho. É interessante que esta misericórdia que Paulo fala aqui é justamente aquilo que nos impulsiona para frente no ministério do Evangelho. E aí ele continua em versículo 5 dizendo: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos por amor a Jesus. O ministério não é sobre nós, Paulo está dizendo. Nós não pregamos quem nós somos, nós não pregamos o que nós pensamos, nós pregamos Cristo Jesus, o Senhor. Nós simplesmente somos os vasos. Você é um vaso. Paulo foi um vaso. Eu sou um vaso. E com essa ideia, Paulo pula para o versículo 7 e ele diz: temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui é onde nós podemos aplicar em nossas vidas. Eu sei que tem pessoas aqui, eu espero que sim, senão vocês não vão entender minha ilustração, mas tem pessoas aqui que já assistiram um filme de pirata. Quantos já assistiram um filme de pirata? Quase todo mundo. Vocês sabem como é que é um filme de pirata. Filme de pirata tem o mapa, não é verdade? O mapa do tesouro, e naquele mapa tem uma ilha, e naquela ilha tem um X. E X marca onde se encontra o tesouro. E vocês sabem como é que é. Os piratas estudam o mapa e viajam os 7 mares e vê o código e decifra o código. E o código diz alguma coisa como: neste tal ilha, neste tal mar, existe 3 montanhas, e quando o sol está a 3 horas da tarde, vai lançar uma sombra debaixo de um pé de árvore, e onde essa sombra bater o pico da montanha, você vai cavar e vai encontrar um tesouro. Então os piratas, eles estudaram, sabe qual é a ilha, sabe qual é o mês que deve estar na ilha, sabe qual é as montanhas, sabe tudo. Chegam lá e alguns ficam no navio, outros vão lá com as enxadas e as pás e vão e esperam o sol, e aí vem uma nuvem e eles ficam nervosos. Eita, será que a nuvem vai atrapalhar o sol e a sombra, e nós não vamos saber exatamente onde vai bater a sombra para eu poder carvar e encontrar o tesouro? Mas finalmente a nuvem passa e a sombra daquela montanha, o topo daquela montanha bate bem aí debaixo daquela pé de árvore, e aí os piratas olham o relógio. Não tem relógio, né? Como é que é? Eu nem sei como é que eles veem. Eles não têm Apple Watch, não tem iPhone, não tem Android, não tem nada, mas tudo bem. Eles sabem que agora eles começam a cavar, e eles estão cantando aquelas músicas de piratas, né? Não é por aí mesmo? E aí, depois de cavar 1 metro, pá! A pá bate em cima de um baú enorme, feito de madeira de lei. E aí que eles começam a cantar, e estão afofando assim a terra ao lado do baú, e tirando aquela terra e fofando e tudo, tão animados. E aí eles mandam alguém para o navio para buscar mais ajuda. Então um pirata corre aí para o navio e diz: "Ahoy, amigos pirata!" É um pirata meio gringo tentando falar em português, né? E aí ele diz: "Olha, nós encontramos a terra ao redor do baú do tesouro.
E eu vou lhe dizer que a terra ao redor do baú do tesouro é a terra mais brilhante e bonita que vocês imaginaram. Venha, trazem mais carrinho de mão e mais pá e enxada e nos ajuda a transportar essa terra linda, bonita, que está circulando o baú. Vamos trazer toda a terra para dentro do navio. Arr. É assim que vai? Qual é o problema da história? Qual é o problema? Levaram a terra. Valorizaram a terra. Isso é o que acontece no filme? Não. Mas é isso que acontece na igreja. Voltando aqui à nossa passagem, Paulo diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós temos a mensagem eterna do Evangelho de Cristo, e esse tesouro é colocado dentro de vasos de barro. Sabe o que é esses vasos de barro? Eu estou olhando para estes vasos de barro, e vocês estão olhando para um vaso de barro. Deus tem colocado dentro de nós, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, a maravilha do tesouro do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é o tesouro, não o barro. Não você, nem eu. Nós simplesmente somos os vasos de barro que Deus imputou o seu Evangelho. Mas quantas vezes nós temos colocado mais valor ao barro, à pessoa, do que o próprio Evangelho? Vou lhe dar alguns exemplos. Ei, cara, vem para minha igreja, meu pastor, ele prega de short e de havaiana, né? De camisa havaiana também. O meu pastor é bacana, vem para minha igreja. Cadê a ênfase lá? É na pessoa. Ei, vem para minha igreja tem show, cara. Minha igreja, ó, tem fumaça no palco, brother. Tem luzes LED, não laser, por todo canto, cara. O negócio é agitado, brother. É rock pro rei. Cadê a ênfase? Está no barro e não no tesouro. Está nas pessoas e não na mensagem de Cristo Jesus. Vem para a minha igreja, cara. A minha igreja é maravilhosa. Nós temos basquete na terça, nós temos, né, junto à panela na quarta-feira, nós temos no domingo nós temos dança coreográfica. Cara, um espetáculo, um show, cara. Tudo que você quer nós temos para você. Vem para cá. Irmãos, não tem nada errado com basquete na terça, ok? Ou uma junta panela. Por favor, se tiver, a única coisa que tem errado é se você não me chamar. Mas não me fala sobre dança coreográfica, ou laser, ou fumaça. Isso aqui é a igreja, não é show. O Evangelho deve ser o principal e não as pessoas. Simplesmente somos o barro. O Evangelho é o tesouro. E eu quero que nós saímos daqui hoje à noite com um entendimento saudável e bíblico, que a terra, o barro não é nada, o tesouro é tudo. Homens e métodos, esses vão passar, mas o Evangelho de Cristo Jesus jamais passará.
Por quê? Porque temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que o poder e a honra e a glória pertencem ao nosso Deus e ao seu Cristo, e não aos homens e suas astúcias. Eu tive que lembrar dessa palavra. Esta é a visão humilde do mensageiro que Paulo teve. Eu não sou nada, ele está dizendo. O tesouro é tudo, a palavra é tudo, e isso deve ser a nossa visão também. Segundamente, considere comigo a visão elevada da palavra de Deus. Agora, já olhamos a visão humilde do mensageiro, mas que tal a visão elevada da palavra de Deus? Veja comigo versículos 2 e 6. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós somos recomendados à consciência de todo o homem para a presença de Deus, pela manifestação da verdade, porque, versículo 6, Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que nós queremos dizer sobre uma visão elevada da palavra de Deus? Simplesmente que a palavra de Deus é acima da palavra dos homens. Sempre. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, Paulo escreve em Romanos 3, 4. Nós não temos que esconder, nós não temos que abafar a palavra de Deus com vergonha da palavra de Deus. Por isso, versículo 2, Paulo diz: rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. A palavra de Deus é mais alta do que o humanismo dos homens. Então nós não vamos ter vergonha, Paulo está dizendo, quando a perspectiva humanista do homem critica o mensageiro da palavra de Deus. Paulo iria escrever mais na frente, Romanos 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós não vamos, Paulo está dizendo, manipular a palavra de Deus para não ofender o perdido. Nós não queremos ofender. Não é isso que Paulo está dizendo, não. E como Paulo não dobrava a palavra de Deus, distorcia a palavra de Deus para não ofender os judaizantes do seu dia, também, irmãos, nós não vamos pegar a palavra de Deus e tentar passar a palavra de Deus pelo filtro dos homens hoje em dia, ou o filtro daquilo que é politicamente correto. Temos que ser fiéis. Isso é de ter uma visão elevada da palavra de Deus. Você talvez veio aqui hoje à noite para ouvir uma mensagem politicamente correta. Essa igreja não existe para pregar aquilo que é politicamente correto. A igreja existe para pregar a palavra de Deus. E que os homens se conformem à palavra de Deus. Não que a palavra tem que ser distorcida para conformar-se aos homens. Isso é uma visão elevada da palavra de Deus. Versículo 2, Paulo diz: não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Não que fazemos nenhum truque, nenhuma manipulação. Jamais vamos fazer isso, Paulo diz. Existe uma teologia, uma interpretação, uma hermenêutica moderna, tem existido por 30 anos, ou talvez um pouco mais do que isso, chamado Redemptive Movement Hermeneutic. Em português eu creio que nós chamamos de
uma hermenêutica trajetória. Alguém já ouviu falar nisso? Talvez minha família e os irmãos lá do Bessa, mas esse povo quer dizer o seguinte, esse povo que quer torcer a palavra de Deus, eles dizem, olha, nós encontramos a posição de Deus sobre X no Velho Testamento. Deus fala isso sobre, vamos supor, homossexualismo no Velho Testamento. E aí já no Novo Testamento, essas pessoas dizem, Deus está com mais graça sobre este assunto. Deus mudou um pouco, do velho para o novo. Ele não mudou. Mas eles dizem, ele mudou um pouco. Então houve uma graça, trajetória. Então, se entre um testamento e outro, Deus mudou um pouco de opinião, vamos para frente até o ano 2025, e agora Deus mudou muito, está vendo a trajetória? Ele mudou muito. E se houvesse um outro testamento hoje em dia, certamente o homossexualismo seria aprovado por Deus. Está vendo? Como é o pensamento do mundo que quer distorcer a palavra de Deus para que os pecados dos homens cabem dentro da palavra. Irmãos, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus não muda de opinião. Você pode inventar a hermenêutica que você quiser. Ele permanece o mesmo para sempre. Nós temos que ter muito cuidado. Nós não vamos fazer com que Deus e a Escritura cabe no molde do homem moderno. O homem moderno que cabe no molde da palavra de Deus. Isto é a visão elevada da palavra de Deus. Então, a visão elevada da palavra de Deus não vai andar em astúcia ou manejar a palavra de Deus, falsificando a palavra de Deus. Paulo diz, e assim nós recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus. Olha, Paulo está dizendo, eu estou pregando a palavra de Deus na presença de Deus, ou seja, Ele vai cobrar de mim. Como eu manejar a sua palavra. Deus vai cobrar de mim, Jeffrey, como eu uso a palavra de Deus. Ele vai cobrar de cada um de nós. Vamos ter essa visão elevada da palavra de Deus. Não ter vergonha da palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus, dói o que doer. O mundo precisa. E esta visão elevada da palavra de Deus que Paulo tinha, e aí ele continua, versículo 6, dizendo, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, a quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Cristo, do Senhor de Jesus Cristo. E vamos segurar esse versículo 6, eu vou aplicar ela aqui para frente. Então nós temos a visão humilde do mensageiro. Só somos o barro que carrega o tesouro. Temos a visão elevada da palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante do que a palavra dos homens, por um grau de infinidade. Não é nem perto. E vamos terminar hoje à noite com a visão impedida do perdido. A visão impedida do perdido, versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O mundo está cheio de pessoas altamente inteligentes. Eu não nego isso. Muitas pessoas inteligentíssimas,
Mas essas mesmas pessoas creem que a vida de um bebê no ventre é uma escolha. Essas pessoas inteligentes, mas sem sabedoria do alto, essas pessoas dizem e lutam pela vida de um gato, mas acham que a mãe pode ir para uma clínica e rasgar aquela vida preciosa no meio e abortar e jogar no lixo. Eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E se você, em amor, tentar argumentar e persuadir e defender eu quero dizer uma palavra, sanctity, a santidade da vida humana, se você defender isso, irmão, irmã em Cristo, você, nos olhos deste mundo, é o imoral, porque você não reconhece o direito de uma mulher exterminar o seu próprio filho. Pense nisso. Que triste os tempos que nós vivemos. E argumentam, não, mas é porque aí não é uma vida, ainda é dependente da mãe. Se a gente for com esta mentalidade, então a mãe ou o pai pode exterminar até seus 18, 20 anos, porque ainda são dependentes. E a gente pensa como é que eles não podem valorizar o milagre da vida, como é que eles não podem ver o valor inestimável da vida, como é que eles, por uma conveniência pessoal, jogam fora uma vida. Como é que isso pode ser tão óbvio, mas escondido destas pessoas sem Cristo? Como é que esse mundo pode ser tão cego, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E este mundo é cheio de pessoas inteligentes que creem que o homem pode decidir ser uma mulher e então é uma mulher. Que dizem, nós somos do lado da ciência. Não é o que eles dizem? Ciência. E no outro lado da boca diz, um homem pode engravidar. Não pode as duas coisas serem certas. Eu posso perguntar às crianças que estão na sala, um homem pode engravidar? Todas vão saber a verdade. Não. Mas esse povo inteligente lá fora acha que pode. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Está vendo? Deus tem um propósito em criação.
E Deus o abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move na terra. E se você, meu irmão em Cristo, minha irmã, tenta raciocinar no amor de Cristo e dizer a este mundo que Deus tem nos criado com propósito, com design para a glória dele e não para a glória nossa, você vai ser o imoral, intolerante, porque você crê no design e o propósito de Deus. Como é que algo tão óbvio pode ser escondido destas pessoas? Bem, versículo 4, eu repito, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandece a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E a gente pode continuar. O mundo está cheio de pessoas inteligentes que acham que o mal não existe, que acham que esse pecado é simplesmente algo que a igreja inventou, que a moralidade é melhor visto em abraçar a imoralidade dos demais, que um universo bem desenhado não tem um desenhador, que o universo causado não tem um causador, e estão absolutamente certos que verdade absoluta não existe, que a vida é só o que tem, que o céu é um mito, que o inferno é um engano, que Cristo Jesus simplesmente foi um bom homem, não há necessidade de arrependimento e de perdão de pecados, não haverá nenhum que prestará contas perante Deus. Come, bebe, seja feliz, porque amanhã morreremos. Esta é a filosofia do nosso século. E como é que o mundo pode ser tão cego? Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles estão sendo escravizados nas trevas para que a verdade do evangelho não os alcance. Escravizados por quem? Pelo príncipe dos demônios, o próprio Satanás. E aí a gente diz, então não tem jeito, né? Não tem jeito. Graças a Deus, Paulo não parou de escrever aqui. Porque Paulo sabia muito bem o que é cegueira. Lembra dele na estrada para Damasco, lançando suas palavras terríveis contra Jesus Cristo e contra os seguidores de Cristo. E lá naquela estrada para Damasco, Saulo, chamado Saulo na época, foi derrubado por chão perante o Senhor Jesus Cristo. E aquela luz mais clara do que o sol bateu nele. E ele foi convertido. Ele era, espiritualmente falando, cego. Sua visão impedida, cega pelo Deus deste mundo. E o que ele precisava? Ele precisava o que qualquer homem cego, qualquer mulher cega precisa nos nossos dias, que o poder do Senhor, Deus, derrube a pessoa para o chão, remove as escamas dos olhos, para que eles possam ver o Salvador. Há esperança para o perdido hoje? Sim. Mas somente pela luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
E Paulo então nos demonstra que cegueira espiritual, escuridão espiritual pode ser aniquilado pela luz de Cristo. Não pelo engano nosso, não por usar a palavra de Deus falsamente, não pela nossa astúcia. E por isso ele chega em versículo 6, e agora nós vamos voltar a versículo 6. Paulo escreve, porque Deus que disse que as trevas resplandecem à luz, lembra disso lá em Gênesis 1? Haja luz! E o que? Houve luz. Paulo está referindo, usando como exemplo a criação de Deus. Deus que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, irmãos, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aquilo que parece sem esperança, Paulo, aquilo que parece sem esperança, os irmãos na minha frente, aquilo que parece sem esperança, Jeffrey, Deus resplandeceu sua luz em nossas vidas, e as vendas foram tiradas dos nossos olhos e nós conseguimos ver. Então, o Deus deste século pode ter botado eles em trevas e escuridão, feito eles cegos. Mas quando a luz do Evangelho de Jesus Cristo penetra, bum! A cegueira é aniquilada. A pessoa é convertida. E Paulo fala com experiência aqui. E você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, pode falar com experiência aqui. Ó, tão cego eu andei e perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Lembra do velho hino? Deus ligou a luz em nossas vidas, irmão e irmã. Deus removeu as escamas da cegueira que cobria os nossos olhos espirituais e nos mostrou a luz da sua salvação em Cristo Jesus. Então há esperança para aqueles no mundo que estão com sua visão impedida? Sim. Mas não por raciocínio humano, ou astúcia nossa, ou torcendo a palavra de Deus, mas pela palavra pura de Deus, que comanda a luz a brilhar nas trevas. Então, que nós possamos, irmãos e irmãs, sermos fiéis em oração, que a luz de Cristo venha a brilhar naquelas pessoas cegas pelo Deus deste mundo. Então, que nós possamos, com uma visão humilde do mensageiro, falar com a visão elevada da palavra de Deus, para aquelas pessoas perdidas que têm uma visão impedida da verdade do Evangelho. Que possamos ser fiéis nisto. E que possamos deixar os resultados nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E se você está aqui hoje à noite sem Cristo como seu Salvador, você entrou aqui sem que em algum momento na sua vida você tenha recebido Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que pagou a dívida dos teus pecados na cruz do Calvário. Você que está tentando chegar a Deus, eu chego lá, pastor, do meu jeito. O seu jeito é só inferno e perdição. Você nunca chega lá do seu jeito.
Por isso que Deus enviou o seu Filho a chegar aqui. Buscar e salvar os que estavam perdidos, morrer na cruz como pagamento dos meus pecados e os teus. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você ainda não tomou uma decisão para Cristo, não sai desta igreja sem falar com o pastor Valtaeres, ou com um dos irmãos ou das irmãs aqui dentro. Que a luz do Evangelho resplandece em sua vida e as escamas sejam removidas dos seus olhos, para que você possa ver Jesus e receber Jesus como o seu Salvador. Pai Celestial, gratos somos por estes momentos aqui na tua casa, com esses irmãos tão queridos. Ó Senhor, trabalhe em nossos corações, que possamos ser fiéis, orando por estes cegos ao nosso redor. Que a luz de Cristo Jesus possa penetrar nessas vidas. Que elas possam chegar a Cristo em fé e recebê-lo como Salvador. E para pessoas sem Cristo, ó Senhor, que essas pessoas possam receber Jesus Cristo como seu Salvador esta noite. Como Paulo fez na estrada para Damasco, como cada um de nós, crentes, já temos feito em nossas vidas, que eles possam receber Jesus. Em nome de Cristo Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.